Esta é a história de uma adolescente que, hesitando entre dois mundos, finalmente encontra o seu lar em São Paulo, no Brasil. Um ano atrás, Grace Harrison, uma americana de 16 anos, implorou aos pais para voltar ao Brasil. A intensidade desse desejo era um contraste gritante com a relutância que sentiu ao embarcar para lá, um ano antes. Naquela época, ela mal falava o idioma e passava os dias trancada no quarto. No entanto, um encontro casual mudou o seu mundo. Foi em um McDonald's na Avenida Paulista, em São Paulo, que ela viu o mundo exterior pela primeira vez, um lugar repleto de surpresas e emoção. Porém, ao final do intercâmbio, o que a esperava em Nova York era o medo, tiros, pânico e desespero. Ela sentia que não podia mais ficar ali. Nova York, que deveria ser seu lar, a fez se trancar novamente no quarto. Meu lugar não é aqui. A adolescente, dividida entre dois países, fez a sua escolha. Começa agora a emocionante história da garota que desenvolveu a Síndrome da Saudade brasileira. Brooklyn, Nova York. Grace, de 16 anos, estava sentada no sofá da sala, encarando a mala. A ideia do intercâmbio havia surgido 3 meses antes. Grace, há um programa de intercâmbio no ensino médio para o Brasil. Você se interessa? Perguntou seu pai, Robert, de repente, durante o jantar. Para ser sincera, Grace não tinha um sentimento especial pelo Brasil. Ela não assistia a novelas e não entendia a cultura brasileira. Um ano antes, o pai sugerira que ela aprendesse um pouco de português para o futuro. Ela tinha aulas online uma vez por semana. Embora o começo fosse forçado, Grace já dominava as saudações simples e a gramática básica. Na verdade, ela também estava um pouco cansada da vida em Nova York. Vou tentar, respondeu ela despreocupadamente, sem saber que essa frase mudaria radicalmente sua vida. Na manhã da partida, sua mãe, Rachel, enfermeira, verificava repetidamente a bagagem de Grace. O passaporte? Trouxe dinheiro? A mãe estava sempre preocupada. Tá tudo bem, Grace respondeu sorrindo, mas no fundo sentiu uma ponta de insegurança. Um país estranho, uma língua estranha, pessoas estranhas. Será que ela conseguiria? No aeroporto internacional JFK, Rachel implorou: me ligue imediatamente se precisar de qualquer coisa. Os olhos da mãe estavam marejados. Um ano passa rápido. O pai tentava parecer animado, mas sua voz estava embargada. Grace abraçou os pais e seguiu para a segurança. Olhou para trás, vendo os dois acenarem, diminuindo a distância. Grace respirou fundo. Após 16 horas de voo, ela pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ao passar pela imigração e chegar ao saguão, a visão era estranha. As pessoas ao redor falavam um idioma que ela não entendia completamente. Grace sentiu-se subitamente solitária. Enquanto esperava no local combinado, uma mãe e filha se aproximaram. Senhorita Grace? A mulher, de 40 e poucos anos, falou em inglês. Sim, bem-vinda ao Brasil, sou Dona Lúcia. Esta é minha filha, Isabela Isa. A adolescente ao lado sorriu docemente. Prazer em te conhecer. O sorriso de Isa era caloroso, mas a insegurança de Grace não desapareceu. Ela passaria o próximo ano vivendo com essa família. Será que ela conseguiria se integrar? No entanto, Grace ainda não sabia que este país mudaria radicalmente seus valores. No carro em direção ao centro, Grace olhava pela janela, imaginando os dias que estavam por vir. A insegurança era maior que a expectativa, mas ela já havia dado o primeiro passo. A casa da família Lúcia ficava em um condomínio em um bairro tranquilo nos arredores de São Paulo. O quarto que Dona Lúcia havia preparado para ela era aconchegante, com piso de madeira. Descanse bem, disse Dona Lúcia, sorrindo gentilmente ao sair. Grace estava sonolenta devido ao fuso horário. Sons estranhos de motos e cantos de pássaros vinham de fora. No café da manhã do dia seguinte, Dona Lúcia serviu cuscuz, queijo coalho e ovos mexidos. Que café da manhã farto, Grace pensou, confusa. Em Nova York, o café da manhã era geralmente cereal ou torrada. Ela também não estava acostumada a usar talheres de forma tão elaborada. Ela comeu com dificuldade. Isa decidiu acompanhá-la até a escola. As duas saíram vestidas com uniforme. No caminho, era comum ver crianças do ensino fundamental caminhando sozinhas com suas mochilas.
Essas crianças estão bem sozinhas? Perguntou Grace. Isa olhou confusa. Sim, é normal. Era uma cena impensável em Nova York. Ao chegarem à escola, os colegas de classe olhavam Grace com curiosidade. O professor a apresentou. A partir de hoje, a Grace, nossa aluna de intercâmbio dos Estados Unidos, se junta à turma. Houve aplausos. Grace, nervosa, cumprimentou em português simples. As aulas da manhã começaram. Para ser honesta, Grace conseguia entender a ideia geral em português, mas se perdia em termos técnicos ou explicações detalhadas. As palavras no quadro eram muitas e ela não as entendia. O português básico que havia aprendido online era insuficiente para acompanhar o ensino médio. Os colegas faziam anotações diligentemente, mas Grace não sabia o que escrever. Chegou a hora do almoço, os alunos começaram a tirar suas marmitas, recipientes de comida de sacolas térmicas. Agrupados, eles abriam as tampas e o aroma de comida caseira quente pairava no ar. Os compartimentos estavam cheios de pratos coloridos e saborosos. Uau, parece delicioso. Grace não pôde evitar o comentário. A marmita que Dona Lúcia havia preparado para ela também estava cheia e caprichada. Em Nova York, o almoço era apenas um sanduíche embrulhado em filme plástico. Era difícil acreditar que as mães faziam algo tão elaborado todos os dias. Os colegas conversavam alegremente. Grace conseguia responder a perguntas simples, mas piadas ou nuances de linguagem que faziam todos rirem eram completamente incompreensíveis para ela. Embora alguns olhassem para Grace e sorrissem ocasionalmente, ela não conseguia se integrar à conversa. Enquanto levava a comida à boca, Grace sentia uma intensa sensação de isolamento. Terminado o almoço, os alunos pegaram vassouras e esfregões e começaram a limpar a sala de aula. Grace arregalou os olhos, surpresa. É normal, Isa lhe deu uma vassoura. É hora da faxina. Grace, confusa, imitou os outros. Nos Estados Unidos, a limpeza era feita por faxineiros. Ela nunca tinha imaginado que os próprios alunos fariam isso. Após a escola, Isa a convidou para o clube. É o time de basquete. Quer assistir? Grace recusou. Ela estava cansada e se sentia observada. Sozinha, ela voltou para a casa da família. Dona Lúcia a cumprimentou com um sorriso. Você voltou. Grace entrou no quarto e se jogou na cama. O primeiro dia tinha sido muito diferente. A marmita, a faxina, a aula, a conversa, tudo era tão estranho que a fazia questionar se ela pertencia àquele lugar. O segundo e o terceiro dia, nada mudou. Ela não conseguia entender completamente as aulas e ninguém se aproximava dela durante o recreio. Isa era gentil, mas tinha suas próprias amigas e não podia ficar com Grace o tempo todo. Os colegas olhavam com curiosidade, mas ninguém se esforçava para conversar. Quando Grace tentava conversar em português simples, eles pareciam um pouco constrangidos e o diálogo não avançava. A hora do almoço tornava-se cada vez mais dolorosa. Ela se juntava ao círculo de Isa, mas não conseguia participar dos assuntos. Quando todos riam, ela ria junto, sem saber do que, apenas comendo sua marmita. Uma semana se passou. Grace, ao voltar da escola, ia direto para o quarto. Só saía para o jantar. Passava o resto do tempo ali. Dona Lúcia perguntou preocupada, mas Grace apenas sorria e respondia: tudo bem, só estou um pouco cansada. Na verdade, a solidão aumentava a cada dia. Sentia falta dos amigos de Nova York, do ambiente onde se falava inglês, da vida que estava acostumada. Os dias de deslizar sozinha pelo celular no quarto continuavam. Ao ver as postagens dos amigos de Nova York nas redes sociais, sentia-se abandonada. Pela janela, via Isa e as amigas voltando para casa rindo felizes. Se eu pudesse rir assim também, pensava ela, mas não sabia como. À noite, debaixo do cobertor, Grace encarava o teto. Por que ficou assim? A realidade de ter que passar um ano ali pesava em seu coração. 3 semanas depois, em uma manhã de fim de semana, Dona Lúcia suspirou na sala. Grace não saía do quarto há mais de 2 semanas. Só aparecia para as refeições e quase não havia diálogo. Isa, Grace está bem? Lúcia perguntou à filha. Ela fica sozinha na escola também, Isa respondeu culpada. Os colegas se interessaram no início, mas como Grace não se abria, eles se afastaram. Há algo que eu possa fazer?
Lúcia estava genuinamente preocupada com a solidão da menina vinda de tão longe. Mãe, eu vou dar um jeito, disse Isa em voz baixa. Naquela noite, Isa pensou em seu quarto. Queria ajudar Grace, mas como? Na escola, Grace apenas sorria quando ela se aproximava. E o papo não ia longe. Os convites para o quarto eram recusados. Grace vinha de Nova York. Para quem estava acostumada com a vida de metrópole, o bairro residencial tranquilo de São Paulo poderia ser entediante. É isso. Isa decidiu, vou levá-la para passear no centro de São Paulo. Talvez a Avenida Paulista tenha uma atmosfera parecida com Nova York, mais movimentada. Na manhã seguinte, Isa bateu na porta de Grace. Grace, hoje quero ir à Paulista, quer vir comigo? Houve um momento de silêncio, então a porta se abriu um pouco. Paulista? Grace colocou a cabeça para fora. Sim, para fazer umas compras, tomar algo, mudar o astral. Isa sorriu abertamente. Grace parecia hesitante. Ela tinha medo de sair, mas ficar trancada também não mudava nada. Tá bom, Grace respondeu em voz baixa. O rosto de Isa se iluminou na hora. Sério? Que bom. Então se arrume rápido. As duas se prepararam e saíram, caminhando até a estação de metrô mais próxima. Só esse caminho já fez Grace respirar ar fresco depois de tanto tempo. Era a primeira vez que ela caminhava em 3 semanas. O céu estava limpo e a brisa era agradável. Na estação, Isa ensinou a usar o bilhete único. É só encostar. Grace obedeceu e a catraca se abriu. Elas foram para a plataforma. O metrô chegou pontualmente. As portas se abriram e os passageiros entraram em fila organizada. Era completamente diferente do metrô de Nova York. O vagão era limpo e bem iluminado, sem cheiros estranhos, ninguém falava alto. As pessoas liam, mexiam no celular ou cochilavam tranquilamente. E absolutamente ninguém estava comendo ou bebendo. Até a Paulista, são uns 20 minutos, disse Isa. Grace olhava pela janela, a paisagem passava, arranha-céus, bairros residenciais, ruas comerciais. Ela sentia que estava se aproximando do coração de São Paulo. O metrô parava pontualmente em cada estação. Grace se surpreendeu com a precisão. Em Nova York, atrasos eram rotina, mas aqui tudo funcionava no horário. Chegamos, Estação Consolação. Ao sair da estação, uma multidão as recebeu. Diante de seus olhos, a cena era de prosperidade de uma metrópole. Enormes painéis, luzes coloridas, pessoas indo e vindo. O humor de Grace melhorou um pouco. Está com fome? Vamos ao McDonald's, sugeriu Isa. Grace ficou surpresa. McDonald's, o fast food familiar que ela frequentava em Nova York, também existia ali. Grace percebeu o óbvio. Ao entrar, a primeira coisa que chamou a atenção foi a luminosidade da loja. Bem iluminada, decoração moderna, dava uma sensação de limpeza. Os clientes na fila esperavam em silêncio. No McDonald's de Nova York era comum ver clientes gritando pedidos ou discutindo com funcionários, mas aqui era diferente. O que você vai querer? Isa olhou o cardápio e perguntou. Grace levantou os olhos para o painel. Big Mac, Mac oferta dupla. Havia menus familiares, mas também nomes desconhecidos, como picanha cheddar. O que é isso? É carne de picanha com queijo cheddar cremoso. É muito bom. Grace pediu um Mac oferta, o sanduíche com picanha. A atendente, no caixa, a cumprimentou gentilmente, registrando o pedido. Mac oferta picanha cheddar, batata média e Coca-Cola. Certo? Obrigada. A cortesia surpreendeu Grace. Ao pegar o pedido, a funcionária também entregou a bandeja com as 2 mãos. Obrigada, tenha uma boa refeição. Sentada à mesa, Grace abriu a embalagem do sanduíche e deu uma mordida. Seus olhos se arregalaram. Que delícia! O molho salgado e doce e a carne macia combinavam perfeitamente. O pão também era macio. Era nitidamente diferente do McDonald's de Nova York, onde o sabor era mais forte, com muito ketchup e mostarda. Embora a carne fosse farta, era um pouco gordurosa. Este sanduíche brasileiro era mais refinado, o sabor equilibrado. Ao pegar as batatas fritas, ela se surpreendeu novamente. O sal estava na medida certa. As batatas de Nova York eram geralmente muito salgadas e o óleo muitas vezes rançoso. Mas aqui,
As batatas eram crocantes e frescas, com o sabor natural da batata. O McDonald's no Brasil é tão bom. Grace expressou sua impressão honesta. Durante a refeição, Grace observou a loja. Não havia restos de comida ou lixo espalhados nas mesas. O chão estava limpo e brilhante. Em Nova York, as mesas estavam sempre sujas e às vezes ficavam as bandejas dos clientes anteriores. Mas aqui, todos tinham a consciência cívica de levar a bandeja para a lixeira e separar o lixo, deixando a mesa limpa para o próximo. O ambiente da loja era animado, cheio de risadas, mas não caótico. As pessoas estavam felizes e cheias de vida. Vou ao banheiro, Grace se levantou e seguiu para lá. Ela se surpreendeu ainda mais. A porta não estava trancada. No McDonald's de Nova York, os banheiros geralmente ficavam trancados por segurança ou para evitar o uso por moradores de rua, sendo necessário pedir a chave aos funcionários. Mas aqui, o acesso era livre. Ao entrar, Grace ofegou. Estava impecavelmente limpo. Havia papel higiênico suficiente, a lixeira não estava transbordando e até cheirava bem. Era outro mundo em relação a Nova York. A pia também era automática. Pela primeira vez em 3 semanas, Grace percebeu que estava sorrindo. Por que era tão diferente sendo o mesmo McDonald's? O sabor, o ambiente, o banheiro, tudo era tão caprichado, limpo e confortável. Grace sentiu que pela primeira vez havia tocado no lado bom do Brasil. De volta à mesa, Isa esperava. E aí, é super limpo. Totalmente diferente de Nova York, Grace respondeu sinceramente. Isa acenou feliz. Pensei que era normal. Então não é? Quero andar mais por aí. Ao sair do McDonald's, Isa apontou para a frente. Vamos dar uma olhada na padaria. Elas entraram numa padaria grande. A porta automática se abriu e um ar fresco as recebeu, junto com um cheiro peculiar, o aroma de pão fresquinho e café. Ao entrar, Grace ficou impressionada com a variedade de produtos. A variedade era inacreditável. Só de salgados eram dezenas de tipos. Coxinhas, pães de queijo, esfirras, bolos, pães doces, tudo embalado com cuidado e alinhado na prateleira refrigerada ou na vitrine. Que variedade impressionante, Grace murmurou. As lojas de conveniência em Nova York vendiam principalmente salgadinhos e bebidas, com poucas refeições decentes. Mas aqui havia de tudo. A área de comidas quentes tinha pães na chapa, pão de queijo e doces diversos. A área de bebidas era mais impressionante ainda. Só de sucos naturais eram dezenas de tipos. Tudo isso é suco? Isa riu. Suco de laranja, de abacaxi, de melancia e tem muito sem açúcar também. Grace parou na frente da prateleira olhando um por um. O design das embalagens era sofisticado, o chão brilhava de tão limpo. Ao se aproximarem do caixa, o atendente as cumprimentou energicamente. Olá, bem-vindas. Isa comprou um suco. O atendente passou os produtos com destreza e perguntou gentilmente: pontos? CPF na nota? Aquele nível de serviço atencioso impressionou Grace. Em Nova York, os atendentes muitas vezes ficavam no celular enquanto cobravam, mal olhando para o cliente. Ao sair da padaria, Isa sugeriu: quer dar uma volta pela Paulista? Tá cheia de jovens aqui. As duas entraram na área do calçadão. Lojas de roupas, eletrônicos, artesanato. Cada loja tinha sua personalidade. Que fofo! Grace parou em frente a uma loja de acessórios. Tiaras e brincos coloridos estavam por toda parte. Grace hesitou, mas acabou comprando uma pequena presilha em formato de estrela. Foi uma compra pequena, mas ela estava feliz. Caminhando pela rua, Grace observou ao redor. Embora não houvesse muitas lixeiras, quase não havia lixo no chão. As pessoas levavam seu lixo ou jogavam nas lixeiras do metrô ou da padaria. Em frente a uma barraca de comida, Isa parou. Quer tomar um açaí? As duas pediram. O atendente habilmente preparou o copo. A bebida servida era farta. Dá para ajustar a doçura e o gelo, explicou Isa. O meu é meio doce, pouco gelo. Grace deu uma colherada. O açaí cremoso com frutas se misturou na boca. É muito bom, Grace sorriu. Era melhor do que qualquer bebida que ela já havia tomado em Nova York. Grace, você se divertiu hoje?
Sim, muito. Grace respondeu de coração. Foi a primeira vez que ela saiu em 3 semanas. Embora estivesse insegura no início, foi muito bom ter vindo. Vamos sair de novo na próxima vez? Sim, quero voltar. Aquele dia foi um divisor de águas. A porta do coração de Grace se abriu um pouco. Ela começou a se interessar pelo Brasil. Talvez haja muito mais coisas que eu não entenda. Quero conhecer mais este país. Esse sentimento brotou em Grace. Tá quase na hora de ir para casa, disse Isa. No caminho da estação de metrô para casa, Grace notou algo. Uma jovem caminhava sozinha, mexendo no celular e usando fones de ouvido, completamente despreocupada, parecia relaxada. Um pouco adiante, outra mulher caminhava sozinha, carregando uma bolsa de marca. Mulheres sozinhas caminhando à noite. Essa era uma situação a ser evitada a todo custo em Nova York, especialmente em áreas menos movimentadas à noite. Andar mexendo no celular era uma loucura. Era preciso estar sempre alerta, agarrando a bolsa. Mas aqui era diferente. Isa, perguntou Grace, andar sozinha à noite não tem problema? Isa olhou confusa. Não, é seguro. Você não tem medo? De jeito nenhum. Todo mundo faz isso. Essa frase surpreendeu Grace. Em Nova York, andar sozinha à noite era um risco, mas aqui era rotina. Certo dia, no caminho para casa com Isa, elas passaram por uma praça pequena. Havia algumas crianças que pareciam ser do fundamental brincando. Não havia adultos por perto. Aquelas crianças estão brincando sozinhas? Isa acenou com a cabeça. Sim, são as crianças da vizinhança. Elas sempre brincam na praça depois da escola. Grace arregalou os olhos. Crianças do fundamental brincando sozinhas na praça, sem a companhia dos pais. Era inimaginável em Nova York. O risco de sequestro ou acidente era muito alto. Elas também vão sozinhas para a escola de manhã, certo? Sim, a maioria das crianças brasileiras vai sozinha ou em grupo de amigos. Os pais não precisam se preocupar, porque o Brasil é um lugar seguro. Essa frase tocou Grace profundamente. Um lugar seguro. Isso estava longe de ser um dado adquirido em Nova York. Estar sempre alerta, sempre avaliando riscos. Essa era a rotina em Nova York. Mas aqui, as pessoas não duvidavam da segurança. As crianças podiam ir sozinhas para a escola, as mulheres podiam andar à noite. O Brasil é incrível, disse Grace. Isa sorriu, um pouco orgulhosa. Fico feliz que você diga isso. De volta ao quarto, deitada na cama, Grace pensou. Talvez este país fosse ainda melhor do que ela imaginava. Desde a visita paulista, Grace começou a se envolver um pouco mais na vida escolar. Certa segunda-feira, o professor anunciou a nota de limpeza da semana e a escala de faxina. A equipe de Grace era responsável pela limpeza do chão naquela semana. Após a escola, os alunos se reuniram com os materiais de limpeza. Grace, vamos fazer isso juntas, disse Isa gentilmente. Grace pegou a vassoura. Os outros começaram a limpar com destreza. Uns varriam, outros passavam pano, outros limpavam o quadro. Todos faziam seu trabalho em silêncio. Grace também começou a varrer. Embora seus movimentos fossem desajeitados no início, ela se acostumou. Um colega sorriu para ela. Grace, você varreu muito bem. Grace entendeu o português simples. Obrigada. Ela sorriu de volta. Terminada a limpeza, todos guardaram as ferramentas juntos. É divertido fazer isso com todo mundo, não é? Disse Isa. Grace também sentiu isso. A prática de os próprios alunos limparem a sala, que antes parecia estranha, agora fazia sentido, era uma forma de se responsabilizar pelo espaço que se usava. No dia seguinte, durante o recreio, uma colega se aproximou. Grace, quer almoçar conosco? Foi o primeiro convite de uma colega que não fosse Isa. Grace acenou feliz. Sim, obrigada. Ela se juntou ao pequeno círculo e sentou-se à mesa. Todos abriram suas marmitas. Sua mãe que fez? Perguntou Grace. Sim, ela faz todas as manhãs. Grace se lembrou de Dona Lúcia. Ela também preparava a marmita de Grace todas as manhãs. Legumes refogados, arroz e feijão, frango, tudo feito com carinho. As mães são incríveis, disse Grace. Todos riram. A conversa se animou. O português de Grace ainda não era perfeito,
mas as colegas a ouviam com paciência. Quando a linguagem falhava, elas gesticulavam e riam juntas, aproveitando a refeição. Grace sentiu que pela primeira vez fazia parte daquela turma. No final de maio, a escola inteira começou a se agitar. Em junho, haveria a gincana esportiva Jogos Anuais. O que é a gincana? É um evento em que a escola inteira compete em esportes. Tem o revezamento, cabo de guerra, etc., explicou Isa. Grace ficou muito interessada. Embora as escolas de Nova York tivessem aulas de educação física, não havia um evento tão grande para a escola inteira. O professor de educação física anunciou que a gincana daquele ano seria uma competição entre as turmas do segundo ano. Grace foi escolhida como corredora para a equipe de revezamento principal porque era rápida. Grace, contamos com você, disseram os colegas de equipe. Grace, embora nervosa, sentiu uma onda de motivação. Os treinos eram realizados após a escola. Todos estavam sérios, praticando a passagem do bastão, a corrida nas curvas. De novo, mais rápido. O professor gritava, batendo palmas. Eles treinavam repetidamente. Grace ficou surpresa com a seriedade de todos. Mas essa seriedade era boa. Todos se esforçavam pelo mesmo objetivo, unidos como um só. Ao fim do treino, todos se reuniam em círculo para discutir. Amanhã temos que correr mais rápido e a passagem do bastão precisa ser perfeita. Grace também se expressou em português. Eu vou correr mais rápido, vou me esforçar. Todos a aplaudiram. A partir daquele dia, Grace participou dos treinos diariamente, não apenas do revezamento, mas também dos jogos divertidos. Ela suava e ria com os colegas. No dia da gincana, barracas foram montadas no campo. Os alunos amarravam faixas na cabeça com a cor da turma. Grace também colocou a faixa e se alinhou com os colegas. Cerimônia de abertura, discurso do diretor, juramento dos atletas. A gincana começou uma atmosfera festiva. Grace não participou da corrida de 100 metros, mas torceu pelos colegas na lateral. Vai, ela gritava em português. As pessoas ao redor gritavam junto. Aquela sensação de união preencheu o coração de Grace. Finalmente, chegou a hora do revezamento principal. Grace era a terceira corredora. Ela se posicionou na linha de partida, o coração acelerado, o tiro soou. O primeiro corredor disparou. As turmas competiam ferozmente. O bastão foi passado para o segundo. Ele se aproximava de Grace. Grace, prepare-se, gritou uma colega. Grace estendeu a mão, pegou o bastão e correu em velocidade máxima. O vento cortava seu rosto e seus pés batiam no chão. O som dos aplausos da plateia chegava aos seus ouvidos. Vai, Grace! Ela ouviu a voz de Isa. Grace correu desesperadamente, passando o bastão para o quarto corredor. O último corredor correu para a linha de chegada. A turma dela cruzou em primeiro lugar. Os colegas se abraçaram, comemorando. Grace se juntou ao círculo. Grace, você correu muito rápido. Todos a elogiaram, sorrindo. Lágrimas caíram dos olhos de Grace. Eram lágrimas de alegria. Lutar e rir com todos, como membro de uma equipe. Ela nunca havia sentido isso em Nova York. Na cerimônia de encerramento, a turma dela ganhou o campeonato geral. Ao sair do campo, Grace olhou para trás. Aqui, ela havia mudado, encontrado uma nova versão de si mesma no Brasil. Foi divertido, não foi? Isa sorriu ao lado dela. Sim, muito, Grace respondeu do fundo do coração. Naquele dia, Grace teve certeza. Ela amava o Brasil. Chegou dezembro. O dia de voltar estava próximo. O programa de intercâmbio de 1 ano estava para acabar. Grace arrumava a mala em seu quarto. A presilha que comprou na Paulista, a folha de autógrafos dos colegas, as fotos da gincana, tudo era uma lembrança preciosa. Na última semana, a turma organizou uma festa de despedida. Os colegas lhe deram um cartão grande, cheio de mensagens. Grace, se cuida, volte para o Brasil um dia, não se esqueça de nós. Grace pegou o cartão, segurando as lágrimas. Obrigada a todos. Ela disse em um português com a melhor de suas forças. Os colegas aplaudiram. 1 ano atrás, ao entrar naquela sala, ela não falava a língua, não conhecia ninguém, estava solitária e fechada, mas agora era diferente. Todos eram seus amigos. Na noite anterior à partida, Grace e Isa estavam no quarto. Você vai embora mesmo amanhã? Perguntou Isa, triste. Sim, Grace respondeu. Isa,
eu mudei e isso é graças a você. Eu não fiz nada. Fez sim. Se você não tivesse me levado a Paulista naquele dia, eu teria ficado escondida no quarto para sempre. Grace agradeceu sinceramente. Mantenha contato, hein? Claro, todos os dias. As duas se olharam e riram, mas havia uma tristeza de despedida por trás do sorriso. Grace, você gostou do Brasil? Gostei. Muito. Gostei demais. Grace não hesitou. Eu não queria voltar para Nova York, mas sinto falta dos meus pais, então tenho que ir. Isa acenou com a cabeça. Na manhã seguinte, Grace tomou seu último café da manhã brasileiro. O pão na chapa, o café com leite, o ovo frito, o sabor que Dona Lúcia havia preparado para ela todos os dias durante um ano. Dona Lúcia, obrigada por tudo este ano. Grace fez uma profunda reverência. Os olhos de Lúcia estavam marejados. Grace, esta casa é a sua casa a qualquer momento. Volte, viu? Sim, eu voltarei com certeza. No aeroporto de Guarulhos, Dona Lúcia e Isa foram se despedir. Depois de fazer o check-in, Grace seguiu para o portão de embarque. Está na hora de ir. Isa correu e a abraçou. Grace, a gente se vê de novo, tá? Sim, com certeza. Grace a abraçou forte. Antes de passar pela segurança, Grace olhou para trás, acenando. Observando as duas desaparecerem, ela enxugou as lágrimas. No caminho para o portão, Grace olhou pela janela. O céu brasileiro, a cidade brasileira, o país aonde ela havia chegado com tanta insegurança um ano atrás, agora a fazia sentir tanta saudade. Obrigada, Brasil, Grace sussurrou. Este país a tinha mudado, dado-lhe esperança e se tornaria o seu futuro. O avião decolou. A paisagem lá embaixo diminuía. Grace colocou a mão no vidro. Até logo. Ao pousar no aeroporto JFK, Grace estava com sentimentos confusos. O ar familiar de Nova York, mas também uma sensação de estranheza. Seu pai, Robert, e sua mãe, Rachel, vieram buscá-la. Bem-vinda de volta, Grace. Eu voltei, Grace respondeu sorrindo, mas seu coração estava no Brasil. No caminho de volta para o Brooklyn, a paisagem pela janela era familiar, mas estranha. Lixo nas ruas, grafites nos muros. Eram cenas que ela não via no Brasil. Ao chegar em casa, o quarto estava igual ao que havia deixado um ano atrás, mas Grace sentia que algo estava errado. No dia seguinte, uma amiga ligou para encontrá-la no McDonald's da vizinhança. Ao entrar na loja, Grace paralisou. As mesas estavam cheias de bandejas e lixo deixados pelo cliente anterior. Havia papéis amassados no chão. A loja estava barulhenta, com pessoas falando alto no celular. Era um abismo em relação ao McDonald's da Paulista. Na fila para pedir, a atendente estava inexpressiva. O que vai querer? A voz era fria. Grace pediu. A atendente enfiou as coisas no saco de forma mecânica e jogou na bancada. Nenhum obrigada. As atendentes brasileiras sempre sorriam e diziam obrigada, entregando a bandeja com as duas mãos. Sentada, ela deu uma mordida no sanduíche. O sabor era muito forte, as batatas muito salgadas, totalmente diferente do sabor refinado do Brasil. A amiga chegou atrasada. Desculpa, demorei. Nenhum pedido de desculpas formal. Ela apenas se sentou. Quando Grace tentou compartilhar suas experiências no Brasil, foi logo interrompida pelo assunto de meu novo namorado. Ninguém estava interessado em ouvi-la. Grace foi ao banheiro. A porta estava trancada. Teve que pedir a chave para a atendente. Ao entrar, o chão estava molhado, a lixeira transbordava e o papel higiênico estava acabando. Ela se lembrou do banheiro sempre limpo e cheiroso do Brasil. Grace suspirou profundamente. Poucos dias depois, Grace e a amiga foram às compras. Na estação de metrô, o painel não mostrava a hora do próximo trem. Esperaram 10 minutos e nada. As pessoas ao redor estavam acostumadas. Atrasos eram normais. Finalmente, o trem chegou. Dentro do vagão, alguém ouvia música alta. Outra pessoa falava alto no celular. Ninguém se importava com os outros. No metrô brasileiro, todos eram silenciosos e ordenados. Em um café, as amigas só mexiam no celular ou falavam de suas próprias vidas. Quando Grace tentou contar sobre o Brasil, o assunto foi logo cortado. Ninguém queria ouvi-la. Ao chegar em casa, Grace se trancou no quarto. Mandou mensagem para Isa, voltei para Nova York, mas sinto que algo está errado.
Isa respondeu. Grace, você está bem? Se estiver solitária, me ligue a qualquer hora. As palavras gentis aqueceram o coração de Grace. Ela olhava pela janela para a paisagem de Nova York. Antes, ela adorava. Agora, só sentia falta da noite de São Paulo. As luzes coloridas da Paulista, as ruas limpas e seguras. Grace percebeu que não conseguia mais voltar à vida de antes. 2 semanas depois de voltar, em uma tarde, Grace e a mãe estavam comprando no supermercado. De repente, um som de explosão seca rasgou o ar. Era um tiro. Abaixa! Alguém gritou. As pessoas gritavam e corriam. Rachel abraçou Grace e se escondeu atrás de uma coluna do prédio. O tiroteio durou alguns segundos, mas pareceu horas. As sirenes se aproximaram. Você está bem? Perguntou Rachel. Estou, Grace respondeu, tremendo. Mas, na verdade, ela não estava. O medo a paralisou. Em seu ano no Brasil, ela nunca havia sentido esse tipo de medo. Não precisava se preocupar em andar à noite, nem com tiroteios. Mas aqui, o perigo podia acontecer a qualquer momento. Ao voltar para casa, Grace desabou no chão. Rachel lhe deu água. Suas mãos tremiam, incapaz de segurar o copo. Acabou, você está segura, disse a mãe. Mas o som do tiro ainda ecoava nos ouvidos de Grace. As notícias disseram que 2 pessoas haviam sido atingidas. Naquela noite, Grace não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, ouvia o tiro e os gritos. Era assustador demais. No dia seguinte, Grace não se atreveu a sair do quarto. Qualquer som lá fora parecia um tiro. O barulho de um carro, o bater de uma porta, e tudo a assustava. 1 semana se passou e ela continuava trancada no quarto com as cortinas fechadas, exatamente como quando chegou ao Brasil. Mas agora era pior. Antes era por causa da língua, agora era por causa do medo. Os pais estavam muito preocupados. Grace, você não pode continuar assim. Mas eu tenho medo, Grace chorou. E se houver outro tiroteio? Ela queria ligar para Isa, mas não sabia o que dizer. Sentia tanta falta do Brasil, aquele país seguro onde as crianças podiam ir sozinhas para a escola e se podia caminhar em paz à noite. 3 semanas após o tiroteio, Isa ligou por vídeo. Grace, você parece tão abatida. Isa percebeu imediatamente que algo estava errado. Grace contou sobre o tiroteio, o medo, o fato de não conseguir sair. Isa a ouviu em silêncio. Isso é horrível. Que bom que você está bem. Eu tenho medo, não consigo sair. Grace chorou. Grace, volte para o Brasil, disse Isa seriamente. Mas como? Posso fazer outro intercâmbio? Vou pedir para minha mãe perguntar na escola. Essa frase acendeu uma esperança em Grace. Eu quero voltar para o Brasil. Quero muito, ela disse com sinceridade. O Brasil é seguro, não tem tiros e eu me sinto em paz à noite. Eu sei. No Brasil, eu não tinha medo de nada. As duas conversaram por um longo tempo sobre as memórias do Brasil, sobre a gincana. Ao final da ligação, Grace abriu as cortinas. Pela primeira vez em 3 semanas, a luz entrou no quarto. Poucos dias depois, Isa mandou uma mensagem. A escola disse que uma curta aceitação é possível. Em setembro tem a gincana esportiva. Você pode vir? Gincana? Eu quero ir. Com certeza. Naquela noite, Grace criou coragem e foi até a sala. Pai, mãe, preciso falar com vocês. Eu quero voltar para o Brasil. Os pais se entreolharam, surpresos. Voltar para o Brasil? Tem a gincana em setembro. Isa me convidou, mas não é só para me divertir. Quero fazer um intercâmbio de curta duração lá. Seu estado atual está tão instável, Rachel disse, preocupada. Mãe, não é isso. Eu não saio porque tenho medo aqui. Mas no Brasil, eu não tenho medo. É seguro lá. Eu posso viver em paz. Por favor, me deixem ir para o Brasil de novo, Grace implorou aos pais. Os pais discutiram a noite toda. Na manhã seguinte, o pai Robert disse: nós permitimos que você vá por 3 meses, de setembro a dezembro, mas com a condição de fazer videochamadas semanais e ligar para nós imediatamente se algo acontecer. Sério? Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Em setembro, Grace pousou novamente no aeroporto de Guarulhos. Isa e Dona Lúcia a esperavam no saguão. Grace, Isa correu e as duas se abraçaram. Eu voltei, Grace disse do fundo do coração. De volta à casa da família,
o quarto tinha o cheiro familiar da madeira do piso, a grade da janela e a vista da rua. Tudo era tão nostálgico. Naquela noite, deitada na cama, Grace respirou fundo. Uma sensação de alívio a envolveu. Aqui não tem tiros. Aqui é seguro. No dia seguinte, ela foi para a escola. Os colegas a receberam calorosamente. Grace, você voltou. Vamos nos esforçar juntas na gincana. No fim de semana da gincana, Grace colocou a faixa novamente e se posicionou na pista do revezamento. Pegando o bastão, ela correu em velocidade máxima. A sensação do vento cortando seu rosto, o som dos aplausos da plateia, tudo isso a fazia sentir que estava viva. No final, a turma dela venceu. Enquanto descansavam no campo, Isa sentou-se ao lado dela. Grace, você parece muito feliz. Sim, super feliz. É muito bom ter voltado para o Brasil. Se eu pudesse ficar para sempre. Grace acenou com a cabeça. Eu decidi, vou tentar entrar em uma universidade brasileira. Quero estudar e trabalhar aqui. Os olhos de Isa brilharam. Sério? Sim, vou explicar para meus pais. Não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. A voz de Grace estava cheia de determinação. Naquela noite, Grace fez uma videochamada com os pais. Eu quero fazer uma faculdade no Brasil. Quero viver no Brasil no futuro. Os pais ficaram surpresos, mas ao ver o rosto da filha recuperado e sorridente, disseram: vamos considerar seriamente. Grace olhou para a vista noturna de São Paulo pela janela, uma cidade tranquila, segura e bonita. Ela imaginou seu futuro, estudando na faculdade, trabalhando, vivendo ali. Este era o seu sonho. Obrigada, Brasil, Grace disse em voz baixa. Este país a mudou, deu-lhe esperança e se tornaria o seu futuro. A nova vida de Grace estava apenas começando.